Fala, primeiro ano, como é que vocês estão? Só alegria? El Moron na área, seu professor de Química B. É isso aí, queridos. Nós estamos no capítulo 11. Já vimos, vários assuntos relacionados a ligações químicas. Semana passada nós vimos formato tridimensional das moléculas. E agora, no capítulo 11, vamos trabalhar polaridade de ligações químicas e polaridade de moléculas. Beleza? É fundamental para essa aula você ter um bom entendimento da geometria das moléculas. Porque dependendo do formato tridimensional da molécula, dá para a gente criar uma regrinha com relação à polaridade de moléculas. Beleza? Polaridade de ligações, super fácil. Vamos estar trabalhando aqui basicamente ligações iônicas e ligações covalentes. Quando eu falo de polaridade, é lembrar que uma pilha que tem uma ponta positiva e uma ponta negativa, certo? Então, pontas diferentes, positiva diferente do negativo, certo? Existe um conceito importantíssimo que nós vimos lá atrás em tabela periódica, que é eletronegatividade, que é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons para perto de si. O átomo eletronegativo se torna o polo negativo da ligação. O que é menos eletronegativo vai ser o átomo eletropositivo. Então vai se tornar o polo positivo da ligação. Então, polo positivo, polo negativo está sempre relacionado à ideia de átomos diferentes. Quando eu tenho átomos diferentes, um será mais eletronegativo que o outro. O mais eletronegativo é o polo negativo. O menos eletronegativo é o polo positivo. Beleza? Agora, como que eu classifico as ligações químicas com relação à polaridade das ligações? Primeiramente, vamos falar de ligações iônicas. A ligação iônica é sempre entre um cátion, polo positivo, e um ânion, polo negativo. Portanto, toda ligação iônica é polar. Então, não faz sentido eu dizer, é uma ligação iônica polar, porque não existe ligação iônica apolar. Toda ligação iônica é entre cargas opostas, tá certo? Um átomo que se tornou cátion e um átomo que se tornou ânion. Então, toda ligação iônica é necessariamente polar. Já para as ligações covalentes, eu posso ter ligação covalente entre átomos iguais ou entre átomos diferentes. Ligação covalente entre átomos iguais, ela é chamada de ligação covalente apolar, ou seja, não tem polos. Ligação entre um oxigênio e um outro oxigênio. Como os átomos são iguais, eles têm a mesma eletronegatividade. Portanto, ninguém rouba elétron de ninguém. O compartilhamento é feito por igual. Então, a ligação é covalente apolar. Agora, quando a ligação é entre átomos diferentes, eu tenho um hidrogênio e um cloro. Eu sei que o cloro, que está localizado na região superior direita da tabela periódica, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, o cloro vai atrair o par de elétrons da ligação para perto de si, tornando-se o polo negativo. E o hidrogênio, portanto, se torna o polo positivo. Ok? Então, ligação covalente entre átomos iguais, apolar. Ligação covalente entre átomos diferentes, polar. Beleza? E como é que eu sei se a ligação é iônica ou covalente? Lembre-se do macete. Com, sem, só. Com metal é iônica. Metal com ametal. Sem metal, covalente. Ametal com ametal, ametal com hidrogênio ou entre hidrogênios. E só metal, metálica. Beleza? Muito bom. Polaridade de moléculas. Polaridade de moléculas está relacionado com propriedades físicas, como solubilidade, como ponto de ebulição. Por que a água dissolve o álcool etílico, mas a água não dissolve, não se mistura com gasolina? O que explica isso? Polaridade da molécula, tá certo? Então você já vai guardar uma frase importantíssima, que diz assim: semelhante
dissolve semelhante. Ou seja, uma molécula polar, ela dissolve uma molécula que também é polar. Uma molécula apolar dissolve uma molécula que também é apolar. Beleza? Belezura? Muito bem. E aí o que acontece? Nós temos basicamente 6 formatos que nós trabalhamos na aula anterior, no capítulo 10. Linear de 2 átomos, linear de 3 átomos, angular, piramidal, trigonal plana e tetraédrica. Pois é, só existem 2 formatos, que é a angular e a piramidal, que são sempre moléculas polares. E por que isso? Porque tanto a molécula angular quanto a molécula piramidal, o átomo central tem par ou pares de elétrons sobrando. Então esses pares de elétrons sobrando no elemento central, eles vão constituir o polo negativo da molécula. Então nós teremos um aumento, uma concentração de elétrons sobre o átomo central. Portanto, os ligantes, que são esses átomos, eles vão constituir, a parte positiva da molécula. Então, toda molécula angular necessariamente é uma molécula polar. Toda molécula piramidal é necessariamente uma molécula polar. Por exemplo, água. A água é uma molécula polar. Por quê? Ela é de geometria angular. Tá aí daí, Mauro. É importante demais, a partir de hoje, você saber que a água é uma molécula polar. Porque ela só vai dissolver substâncias que também são polares. Piramidal. O grande exemplo é a amônia. A amônia é uma molécula piramidal, portanto, a amônia é uma molécula polar. Beleza? A amônia, por exemplo, ela tem uma solubilidade em água absurda. Porque polar também dissolve polar. Agora, os outros 4 formatos vão depender das extremidades, dos ligantes, que nós chamamos popularmente de pontas. Por exemplo, moléculas de 2 átomos, elas são sempre lineares, tá? Agora, se os 2 átomos forem iguais, molécula apolar. Se os 2 átomos, 2 extremidades, forem diferentes, molécula polar. E, logicamente, o polo negativo é sempre o átomo mais eletronegativo. E o polo positivo, sempre o átomo menos eletronegativo, também chamado de mais eletropositivo. Molécula linear de 3 átomos. O que eu analiso? Eu analiso as extremidades. Extremidades iguais, molécula apolar, que é o caso do CO2. Extremidades diferentes, molécula polar, que é o caso do HCN. Beleza? Moléculas trigonais planas. Temos um triângulo. Se os 3 ligantes forem todos iguais, molécula apolar. Agora, se pelo menos um dos ligantes for diferente dos demais, ou de repente os 3 ligantes forem diferentes entre si, a molécula então é polar. Molécula tetraédrica. Todos os ligantes iguais. Molécula apolar, que é o caso do metano. Agora, se os 4 ligantes não forem todos iguais, basta um estar diferindo para que a molécula seja polar. Beleza? Vamos fazer um resumo? Ligações iônicas sempre polares, ligações covalentes envolvendo 2 átomos iguais, ligação covalente apolar. Envolvendo 2 átomos diferentes, ligação covalente polar. E com relação à geometria, à polaridade das moléculas, isso vai depender da geometria. Moléculas que são sempre polares, independente de quem sejam os átomos. Formato angular e piramidal. Moléculas que podem ser polares ou apolares.
dependendo dos ligantes, os átomos que estão ao redor do elemento central. Moléculas lineares, tanto de 2 ou 3 átomos, extremidades iguais, apolar. Extremidades diferentes, polar. Trigonal plana. Extremidades, pontas, todas iguais, apolar. Extremidades, não todas iguais, polar. E as tetraédricas, a mesma ideia. Os 4 ligantes iguais, apolar. Pelo menos um ligante diferindo, polar. Beleza? Agora você vai fazer o quê? Vai pegar o livro 1B, capítulo 11 e começar a fazer os exercícios. Lembrando que nós temos a nossa aula no Zoom, tá certo? E aquela tarefinha esperta lá no Classroom. Ok, queridos? Forte abraço e lembrem-se, a caneta é mais leve que a enxada. Então, bora estudar!